Em nome da Paróquia Luterana do Vale do Paraíba, quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que nos acompanham nesse culto doméstico. Saúdo vocês com as palavras que são o lema bíblico desta semana, de Filipenses 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a nossa alegria esteja no Senhor e que nele possamos sempre nos alegrar. Desejo que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós neste tempo de culto. Amém. É uma alegria poder ter este momento junto com vocês e desejamos um abençoado tempo de culto para todos. E começamos cantando o hino Jesus em Tua Presença. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Sopra-te agora, Senhor, e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Sopra-te agora, Senhor, e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. É uma alegria poder mais uma vez acolher a cada um de vocês que nos acompanhem em mais esse culto doméstico. Quando nós nos reunimos aqui, não é em nosso próprio nome que nós fazemos isso, mas nós nos reunimos em nome e para a honra do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a graça e a paz deste nosso Deus estejam e permaneçam com cada um de nós também nesse tempo de culto. E nós, ao começarmos esse culto, nós precisamos, na presença desse Deus, reconhecer que muitas vezes nós nos desviamos dos seus caminhos. Muitas vezes nós não seguimos aquilo que Ele coloca na sua palavra. Por isso nós queremos ter um momento de confessarmos os nossos pecados. Que nós possamos também em nossa oração silenciosa, na oração do nosso coração, colocar diante de Deus aquilo que nos pesa no nosso coração. Oremos. Amado Deus e Pai, Tu conheces a nossa vida, Tu sabes por que caminhos nós temos andado e trilhado. Senhor, confessamos que muitas vezes nós nos desviamos da Tua palavra, nós nos desviamos dos Teus propósitos. Por isso, Senhor, em humildade, nós queremos chegar diante de Ti, Te pedindo, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que Tu possas, ó Deus, perdoar por nossas
atitudes, por nossos pensamentos, por nossas ações e omissões, que não refletem o Teu amor, não refletem o Teu caráter. Senhor, que Tu possas continuar moldando a nossa vida, que Tu possas também nos guiar pelo caminho que agrada a Ti. Dá-nos, Pai, uma chance para nós recomeçarmos em Cristo Jesus. É o que nós Te pedimos, em Teu nome. Amém. A palavra nos diz, lá no profeta Ezequiel, que o Senhor não tem alegria na morte de um ímpio. Verdade, queridos, Ele não quer que nenhuma pessoa se perca. A vontade e a alegria de Deus é que toda pessoa se desvie dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados e se volte para Ele. Todo coração arrependido sempre encontra perdão nos braços do Pai. Por isso eu posso declarar que aquilo que nós confessamos com sinceridade em nosso coração está perdoado, em nome do nosso Trino Deus. Amém. Mas, quando nós nos vemos diante da graça e do perdão de Deus, nós também não podemos simplesmente nos fechar em nós mesmos e pensar que está tudo bem, porque nós estamos num mundo onde muitas situações nos fazem sofrer e devem mexer conosco. Há tantas situações de sofrimento ao nosso redor e por essas situações nós também queremos clamar pelo nosso Deus, cantando que pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Um só tempo geme a criança. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação. Ó tua voz, bendita irmanada tua justiça, abraça o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, que eleição. Cumprirei a tua lei com todo o coração. Salmo 119, 33 a 40. Ó Deus eterno, ensina-me a entender as tuas leis, e eu as seguirei sempre. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei e a cumprirei com todo o coração. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Faze que eu queira obedecer aos teus ensinos, em vez de querer riquezas. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Sê bondoso para comigo, como prometeste. Eu sou o teu servo. Cumpre a promessa que me fizeste, a promessa que fizeste aos que te temem. Livra-me das calúnias que me causam medo. Os teus julgamentos são bons. Eu quero muito obedecer às tuas leis. Renova as minhas forças, pois tu és justo. Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 11. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu
não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como, pois, viveremos? Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Quem avisa, amigo é. Uma frase que muitas vezes já foi utilizada para dizer que quem é amigo alerta diante do perigo. Mas nos tempos em que nós vivemos, parece que essa frase caiu em desuso. Afinal de contas, cada qual sabe o que é melhor para si. Quem sou eu para interferir na vida de alguém? Cada um faz o que bem quiser da sua vida. O texto deste final de semana nos coloca diante de uma ideia um pouco diferente. Estamos mais uma vez diante do chamado que Deus faz para Ezequiel, mas que, a bem da verdade, é um chamado que se estende a todo o povo de Israel, que foi chamado para ser uma luz para as nações, e, consequentemente, um chamado que se estende a cada um de nós, enquanto pessoas que seguem a Cristo. Que chamado é este? O de ser atalaia, o de ser vigia. Talvez ao ouvir a palavra vigia em pleno século XXI, vamos torcer o nariz e dizer: a pastora está fora de si, só pode estar de brincadeira. A verdade é que não estou. Mas precisamos entender essa palavra dentro do seu contexto original. O vigia, o atalaia, no tempo de Ezequiel, tinha um papel fundamental: alertar as pessoas diante de um perigo iminente, como a chegada de um inimigo. E esta função era tão séria que se o vigia, se o atalaia visse o perigo e não soasse o alarme, ele seria pessoalmente responsabilizado diante das mortes que ocorressem. Mas, se ele soasse o alarme e as pessoas não dessem ouvido, a responsabilidade seria delas mesmas. O fato é que ninguém ouvindo o alerta de um atalaia, de um vigia, ficava sem reação. Não fazia pouco caso do tipo: tudo bem, o vigia soou o alarme, mas não deve ser nada sério. Nunca, jamais, diante do alarme soado, algo precisa ser feito. E Deus diz para Ezequiel: filho do homem, e daí aqui não tem nada a ver com aquele título que Daniel usa para se referir a Jesus. Aqui ele está falando do profeta. Tem no sentido de dizer o quão pequeno
pequeno é o profeta diante de Deus. E ele diz: Filho do homem, eu te coloquei como vigia, como atalaia. Ouça a minha palavra e advirta o povo em meu nome. Este alerta não seria dado a partir dos seus próprios pensamentos, opiniões ou impressões. Não, o alerta seria dado a partir da palavra de Deus. Como Deus mesmo o instrui: ouça minha palavra e advirta o povo. Este também precisa ser o nosso ponto de partida. Ao cumprirmos a nossa missão como atalaias do Senhor, não fazemos isso a partir das nossas convicções e pensamentos, mas a partir daquilo que Ele mesmo deixou determinado na Sua palavra. Então, o primeiro passo para nós cumprirmos este chamado é conhecermos a Sua palavra, é conhecer a palavra de Deus, porque os nossos pensamentos podem mudar e mudam, mas a palavra não. É a partir dela que nós precisamos e devemos fazer o nosso alerta para que as pessoas mudem de vida. Ezequiel é chamado por Deus e precisa alertar as pessoas de seus erros e pecados, chamá-las ao arrependimento e à mudança de vida. A ironia da situação é que, apesar de um alerta, de um vigia, de um atalaia jamais ser negligenciado, Ezequiel, como atalaia do povo, não é ouvido em seu alerta. As pessoas não quiseram ouvir o seu chamado ao arrependimento. Porém, o fato das pessoas não ouvirem o chamado não isenta Ezequiel dele. Sua responsabilidade perante aquele que o chamou permanece. O mesmo vale para nós. O fato das pessoas não ouvirem o nosso alerta não nos exime da responsabilidade diante daquele que nos chamou. Se vemos alguém que amamos, alguém com o qual nós nos importamos em perigo, nós vamos tentar alertar essa pessoa de alguma forma. Se vemos alguém em pecado, se vemos um irmão, uma irmã na fé em pecado, é nosso dever cristão, em amor, chamar essa pessoa ao arrependimento. No que tange a salvação, que perigo maior poderia haver que uma pessoa estar confortável em seu pecado, ou então buscando a salvação em outro, a não ser em Jesus Cristo? Nossa tarefa é anunciar a necessidade de arrependimento e mudança de vida. O que a pessoa fará com este alerta, com este chamado, já não é nossa responsabilidade. Porém, o alerta precisa ser feito. Cada pessoa que segue a Jesus é chamada a fazer parte da sua missão nesse mundo. E essa missão passa pelo chamado ao arrependimento e a mudança de vida. Como Deus diz de forma muito clara no versículo 11 do nosso texto, Ele não tem alegria na morte de um ímpio, Ele não quer a condenação de ninguém. Prova disso é que Ele envia Jesus Cristo para morrer pelos ímpios, para morrer em nosso lugar, para nos perdoar, para nos ligar novamente a Ele. Mas isso não muda o fato de que Ele é um Deus santo e justo, que não tolera o pecado. Por isso, o que Ele realmente quer é que toda pessoa se arrependa dos seus pecados e se volte a Ele. O prazer de Deus é que o ímpio abandone o seu pecado e viva. Este é o alerta que cada um de nós é chamado a fazer. A mensagem a ser anunciada permanece a mesma, desde o tempo dos profetas, passando por João Batista e pelo próprio Jesus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se, abandonem seus maus caminhos, creiam no Evangelho. O atalaia, o vigia de Deus, é aquela pessoa que entendeu o amor de Deus em seu encontro pessoal com Ele. É aquela pessoa que compreendeu a sua situação de pessoa pecadora, entendeu que estava perdida e condenada em seus pecados,
mas que recebeu a graça de Cristo. E pelo arrependimento e pela confissão foi liberta do peso do seu pecado. Atalaia é a pessoa que teve os seus pecados perdoados e teve a sua vida transformada por Cristo Jesus. É a pessoa que sente a liberdade que Cristo oferece e quer que outras pessoas experimentem o mesmo. Por isso se coloca a serviço na missão que é de Deus, porque quer que outras pessoas vivam esta nova vida que Cristo oferece. O que eu desejo para nós é que nós possamos abraçar este chamado com alegria, com gratidão e com coragem. Que nós possamos fazer esse anúncio, por mais difícil que às vezes seja, especialmente nos dias onde nós vivemos, onde é cada um por si e Deus por todos. Nós nos sentimos desencorajados a chamar outras pessoas ao arrependimento, mas esse é um chamado necessário. Nós precisamos fazê-lo. E que nós possamos cumprir esse chamado, alicerçados na palavra de Deus. Que com respeito e em amor, nós possamos chamar as pessoas ao arrependimento, sabendo que não há outra forma de nós chegarmos a Deus. Que nós possamos alertar do perigo, que nós possamos convidar as pessoas a viverem a partir da graça e do perdão, que elas possam viver a nova vida que nos é concedida em Cristo Jesus. Que nós possamos também vigiar para não nos desviarmos deste caminho. Que Deus nos ajude e nos abençoe nessa tarefa. Amém. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Nós queremos falar com o nosso Deus em oração. Oremos. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra, que vem sempre de novo ao nosso encontro, nos mostra por onde devemos caminhar, nos lembra do chamado que tu fazes a cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, nos encoraja no nosso testemunho. Nos dê, Senhor, também a disposição e a coragem necessária para alertar as pessoas dos perigos que as rondam. Tu possas, ó Deus, também nos capacitar a chamarmos as pessoas ao nosso redor ao arrependimento, a uma mudança de vida. Permita, Senhor, que cada um de nós possa também na sua vida andar no caminho que tu apontas na tua palavra. Que nós possamos viver a nova vida que recebemos em Cristo Jesus. Pai querido, nas tuas mãos, nós queremos entregar todas as situações que nos cercam, todas as situações que tiram a nossa paz. Que tu possas, ó Deus, continuar olhando com misericórdia para toda esta situação que a pandemia nos causa. Pedimos, Senhor, por todas as pessoas doentes, enlutadas, e nós te pedimos, Senhor, concede a cura. Tu possas, ó Deus, continuar dando sabedoria aos pesquisadores, que uma vacina seja também criada e seja eficaz. Pai querido, nas tuas mãos nós queremos colocar também a igreja perseguida, tantos cristãos, Senhor, mundo afora,
sofrem pelo fato de se declararem cristãos. Tu possas, ó Deus, mantê-los firmes nos teus caminhos e também no seu testemunho. Te pedimos, Senhor, por todas as pessoas necessitadas, pessoas que não têm o mínimo para viver com dignidade. Tu possas, ó Deus, olhar com carinho para estas pessoas. Te pedimos, ó Deus, por todas as pessoas que sofrem com doenças, seja no seu corpo, na sua emoção, na sua alma. Tu possas, ó Deus, se colocar ao lado de cada pessoa, dar do teu conforto, do teu amparo e ampará-los, Senhor, também na sua dor. Também, Senhor, nós queremos de forma especial hoje interceder por nossas comunidades aqui da União Paroquial de São Paulo. Tu possas, ó Deus, estar com cada pessoa que faz parte de cada uma das comunidades, esteja com as lideranças, com os ministros, que tu possas, ó Deus, continuar animando cada pessoa a te servir com alegria, com dedicação, que tu possas, ó Deus, abençoar os nossos esforços. Muitas vezes, Senhor, nós nos perguntamos por quais caminhos devemos seguir. Inspira-nos, Senhor, mostra-nos a direção. Guarda, Senhor, a cada um de nós em nossos caminhos nessa nova semana que vem iniciando. Tudo mais, Senhor, que nós temos no nosso coração, nós colocamos diante de Ti, orando juntos assim como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Também hoje nós queremos ir com e sob a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto bondoso e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do nosso Deus, sirvamos a Ele com muita alegria. Um bom dia, uma abençoada semana para você e para toda a sua família. Amém.